Cara, o cenário, ele não tinha nada, basicamente. Não tinha live, não tinha rede social grande, não tinha nada. Tudo era mato, né? Mato. E você veio com ideias revolucionárias, eu diria, né? E muito das suas ideias você aplicou com ele. Eu queria que você explicasse, primeiro, da onde surgiu isso, e segundo, se ele confiou cegamente em tudo que você ia falando, tudo, como você ia projetando as coisas. Eu acho que foi muito natural. À medida que eu ia fazendo faculdade, eu aprendi alguma coisa na aula, eu não anotava no caderno a matéria, eu anotava como usar aquilo na carreira dele já. Então, era sempre uma lição de casa que eu já fazia ao mesmo tempo com ele. Sempre chegava da faculdade e falava, a gente vai fazer isso aqui, vai dar certo. Aí ele falava, ok, bora. Eu acho que ele só foi confiando. A primeira vez que eu fiz um texto para ele foi, acho que numa BGS, que teve algum campeonato de LOL, que ele perdeu. E aí foi a primeira vez que eu falei, eu posso fazer um texto para você? Ele falou, pode, faz aí. E foi aí que eu descobri que eu tenho um dom, né? Eu tenho um dom que eu consigo conversar com uma pessoa e entender exatamente o que ela tá querendo falar, mesmo que ela não saiba falar. Eu consigo entender o sentimento dela. Você era uma pessoa muito empática já. Muito empática. Tanto que hoje em dia, né? Hoje eu tenho essa pegada um pouco espírita, né? E falam pra mim, né? Que eu tenho um dom da cura. Só que eu sempre me falaram muito que eu tenho um dom da cura, né? E eu pensava que era o dom da cura no sentido mais óbvio que tem. E falaram, não, o dom da tua cura está na tua comunicação, você consegue curar com a tua comunicação. E eu comecei a entender muito o meu propósito, sabe? Então, assim, consigo conversar com uma pessoa e entender o que ela está sentindo. Eu consigo olhar para uma pessoa em qualquer lugar e eu entendo exatamente como ela está se sentindo sem ela falar nada. Parece que eu sinto uma vibe, assim, sabe? Eu sei, tipo, tá desconfortável. Às vezes a pessoa tá andando, eu consigo perceber, tipo, cara, ela tá incomodada demais com essa situação. Então, no começo, óbvio que eu não tinha noção disso. No começo, para mim, era uma coisa muito óbvia que todo mundo conseguia fazer, sabe? Então, eu conversava com ele um pouco sobre, sei lá, como foi a derrota, ele desabafava comigo, eu ia lá e conseguia escrever como se fosse exatamente ele. Você já conseguia fazer isso com o BRTT? Já, desde o primeiro texto, sabe? Que aí eu joguei, fiz um texto. Eu lembro, ele olhou pra mim e falou, cara, que bizarro, tu conseguiu falar exatamente o que eu tô sentindo, é isso. Eu falei, é isso, então. Comecei a postar. E o meio de comunicação que a gente tinha naquela época, a maior rede social, era o Facebook. Então, eu sempre quis ser redatora, né? Acho que quando eu estava na terceira série, rolou uma competição de redação do colégio inteiro, tipo, do maternal até o ensino médio, e eu fiz uma redação sobre meus pais. E eu ganhei, tipo, o terceiro lugar do colégio inteiro, até de gente que, tipo, pô, tava no terceiro colegial, eu tava na terceira série. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um dom pra escrita até, sabe? Então, eu até tinha essa intenção antes de conhecer o cenário dos games, eu queria ser redatora publicitária. Eu sempre brisei muito, eu quero superar os pôneis malditos, sabe? Que é um comercial que eu tenho muita raiva. Mas é genial, sabe? Então, eu comecei a pegar que era o meu sonho, meu desejo, né, de escrever, e comecei a escrever como se eu fosse para ele.